Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos em nome do Senhor Jesus. Olha só, nós temos hoje testemunhos bomba, testemunho até de ressurreição. Então, eu queria que você, por favor, deixasse um pouquinho a distração e focasse bem nesses milagres que você vai ver, porque com certeza eles vão despertar a sua fé. A fé no impossível. A fé no impossível. Aquilo que tem sido impossível para você, você vai saber que é possível. Quando se crê em Deus, no Deus vivo, no Deus de Abraão, de Isaac, no Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver esse milagre, ou esses milagres, e avaliar depois um texto que Jesus promete atender a todos os que o invocam. Vamos assisti-lo, por favor, e voltamos já já. Meu nome é Janaína Evangelista, tenho 42 anos, sou do Distrito Federal. Eu sou casada há 24 anos e num certo dia pela manhã meu esposo acordou sentindo muitas dores. E essas dores foram se agravando a ponto dele começar a vomitar de dor e a gente correu ao médico. Chegando ao médico, foi diagnosticada uma pedra no rim que estava obstruindo a saída do rim. Até então, parecia algo simples. Passou os medicamentos, marcou a cirurgia para 3 dias depois. Só que 2 dias depois, ele já estava muito mal. Ele já estava com febre, amarelo. A ponto de eu olhar para os olhos dele, parecia que ele tinha hepatite. E eu falei, não, vamos voltar no médico hoje, porque você não está bem. Chegamos no médico, ele já foi direto para a UTI. Porque no primeiro exame de sangue já deu infecção generalizada. Aí então eu perguntei ao médico, né, mas como assim? O que aconteceu? Aí ele falou assim, olha, deu uma infecção por causa da pedra no rim. Essa infecção já paralisou os 2 rins dele. O fígado dele já paralisou. O pulmão dele está fraco, ele está respirando com muita dificuldade e o coração dele está fraco. Então, naquele momento, o chão se abriu. No segundo dia, ele já teve um infarte. Já teve que correr com ele para a mesa de cirurgia para colocar o catéter, porque o coração dele estava falhando. No 4º dia, ele já teve que ficar na máquina de hemodiálise direto, porque ele estava inchando muito, o rim realmente já não funcionava mais, ele foi inchando, e ali ele apagou, desmaiou e não acordou mais. O médico veio e falou, olha, a gente vai ter que entubar, porque ele não consegue mais respirar sozinho. O sangue dele já não estava sendo suficiente. Aí o que acontece? O médico chega para mim, calmamente, e fala assim, a gente não está vendo a evolução. Então eu queria que a senhora se preparasse. Toda a minha crença ali na medicina acabou, porque não tinha mais respaldo, né? A gente decidiu então transferi-lo para São Paulo. Chegou em São Paulo, foram 12 horas de exames direto. E o diagnóstico foi o mesmo. Todas as suas esperanças acabam. Você realmente não tem mesmo. Humanamente falando, não tinha ninguém. Os médicos, aqueles que eu confiei, me disseram que não havia esperança. Ele morreria. Por um breve momento, me imaginei agora, como vai ser o meu futuro, em que eu vou trabalhar, como é que eu vou tocar a minha vida. Chegou no momento que os meus recursos haviam acabado. Eu já estava no hospital melhor, já estavam com medicamentos excelentes, já estava fazendo todo o tratamento. E eu não via resultado. Cheguei ao meu limite.
Eu já estava cansada, desgastada e sem solução. Eu já conhecia a Igreja Universal, já tinha participado de reuniões, mas até aquele momento eu ainda não tinha me ligado da importância de manifestar a fé. Até então eu estava ligada à medicina. Pedi oração aos pastores que eu conhecia, pedi oração às pessoas que eu sabia que poderiam me ajudar espiritualmente, fiz jejuns, não parei de orar. Só que não era suficiente. Então, assim, eu estava vivendo uma fé, mas uma fé meio que natural. Ele não melhorava, a febre não baixava, a infecção não ia embora, não voltava à vida, não voltava, ele não acordava. Todas as notícias eram contrárias àquelas orações. Ouvindo a mensagem, né, do bispo pela rádio, eu ouvi uma mensagem assim, que assim, cada problema exige um tipo de tratamento. Se você está com a dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça. E aquilo me despertou, porque se o problema dele era tão grave a ponto de chegar à morte, eu precisava trazê-lo de volta à vida. E para trazer de volta à vida, não seria apenas orando. Eu tinha que chamar a atenção de Deus, mostrar para ele a minha dependência nele. Eu já tinha investido na medicina, agora eu precisaria investir em Deus. Então, naquele momento, a minha mente se abriu, os meus olhos se abriram. Eu tinha que fazer algo mais. E assim, eu estava ali sentada na UTI, olhando para ele, sem ver mudança. E naquele momento me veio uma ideia. Foi Deus mesmo, não tem outra coisa, porque não foi ninguém que falou comigo. Eu estava sozinha. E naquele momento eu falei bem assim, eu vou dar isso para Deus. Eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho no banco, vou pegar aquilo que iria garantir o meu mês, que iria fazer compra, pagar as contas. E eu ia pegar aquela que seria a minha dependência e colocar no altar. E foi isso que eu fiz. Então eu cheguei na igreja e eu lembro que antes da reunião, eu cheguei um pouco antes, eu ajoelhei próximo do altar e falei, Senhor, é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada. Se o Senhor não agir, eu vou ficar sozinha. No momento em que eu entreguei aquele meu sacrifício, aquele meu tudo, eu tive paz, eu pude sorrir novamente, eu pude respirar aliviada. Eu tinha certeza que Deus iria curá-lo. Eu já consegui enxergar o meu marido de pé, acordado, saudável, sem nenhuma sequela. Era uma certeza que ninguém tirava de dentro de mim. Não importava o que diziam, o que achavam, o que os meus olhos viam. Estava dentro de mim a certeza. Ele iria acordar. No mesmo dia, a febre baixou. Pouco a pouco ele foi melhorando. No primeiro instante abaixou a febre, controlou a infecção. Daqui a pouco os rins dele voltaram a funcionar, os dois, a ponto da médica pular na sala de alegria, porque os rins dele estavam funcionando. Daqui a pouco o fígado dele estava normal. Daqui a pouco ele começou a respirar sozinho. Quando ele começou a respirar sozinho, ele já acordou. Eu estava chegando no hospital, já tinha enfermeiros me esperando do lado de fora. Olha, o seu marido acordou. Porque nem eles acreditavam. E como nem eles acreditaram, eles ficaram maravilhados. Foi algo assim extraordinário. Deus trouxe meu marido de volta à vida. Isso não sou só eu que estou dizendo, os médicos disseram. Um enfermeiro, ele disse para mim, olha, eu não acreditava em milagres, mas olhando para o Senhor agora, eu acredito em milagres. Então, é muito bacana, porque assim, não teve como o médico dizer que foi o remédio, que foi o tratamento. Não teve. Foi Deus. Rapidamente ele saiu do hospital. 10 dias após sair do hospital, ele já estava trabalhando, já estava dirigindo. Não teve restrição de alimentação, não teve medicamentos. Eu perguntei ao médico se ia precisar de, ele vai precisar tomar remédio? Não. Ele não vai precisar de acompanhamento médico, ele não vai precisar de remédio. Foi algo assim, extraordinário. Eu digo assim, eu repito essa palavra porque eu vi o meu marido morto numa cama e vi ele rapidamente sobreviver. Então ele é um homem restaurado, um homem forte, né? Ele nasceu de novo. É magnífico. O Deus de Abraão, de Isaac, de Israel é magnífico. O Espírito Santo é magnífico. O Senhor Jesus é magnífico. Então você verifica, minha amiga e meu amigo, você confere nas palavras da própria Janaína que ela usou todos os seus recursos, sim, financeiros, para livrar o seu marido da morte. E ela estava vendo que as coisas estavam indo de mal a pior. Ela acompanhou cada dia, cada passo. E os médicos já não tinham mais o que fazer. Apesar de todos os recursos científicos, ele estava morrendo. Essa é uma situação. Por outro lado, a Janaína ouviu uma palavra, uma única palavra. A mesma coisa que Jesus
quando falou com o cego de nascença: vai, lava-te no tanque de Siloé. Só isso. Então, aquela palavra abriu os olhos espirituais da Janaína. E o que ela fez? Ela já tinha orado, ela já tinha pedido ajuda na igreja, os pastores já tinham orado, enfim, ela tinha também pedido a Deus de acordo com a palavra dele. De acordo com a palavra dele. Jesus disse assim, olha só o que Jesus fala. Olha só. Ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora você pergunta, mas bispo, ela pediu, ela orou em nome de Jesus, mas não aconteceu. O pastor orou em nome de Jesus, mas não aconteceu nada. Então, aí você tem que entender o seguinte, minha amiga e meu caro amigo, que a fé é muito mais do que você acreditar numa palavra, numa promessa. A fé exige algo mais. A fé é sobrenatural, naturalmente. Porque na fé natural, eu oro assim, ó, meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, em nome de Jesus, e eu vou ter aquilo nas minhas mãos, deveria ter, conforme está escrito, é uma fé natural. Agora, quando eu faço essa oração e manifesto uma dependência total de Deus, quando eu coloco, agora, não a minha vida na dependência da medicina, não a minha vida na dependência da oração do pastor, do bispo, da igreja, não. Mas quando eu dependo, passo a depender de Deus, quando eu coloco tudo no altar, quando eu me coloco no altar, todos os meus recursos que dariam para eu me sustentar durante um mês, eu coloco no altar. Isso é uma coisa que o Espírito Santo falou com ela. Ninguém falou isso para ela. Não havia fogueira santa naquele dia. Mas ela aprendeu. Ela aprendeu do próprio Deus que aquela fé tinha que ser seguida de obras, tinha que ser agida. Ela tinha que tomar uma atitude. Então, se ela tinha algum recurso que poderia depender durante um mês, um dia ou um ano, ela colocou esses recursos no altar, mostrando para Deus que a partir daquele momento ela iria depender dele. Ó, meu Deus, aqui está a minha vida, acabou. Se o Senhor não me ouvir, se o Senhor não me atender, eu não tenho mais a quem recorrer, eu não tenho nada mais, porque está tudo aí no teu altar. Quer dizer, ela colocou tudo dela pelo tudo de Deus. E é óbvio, minha amiga e meu caro amigo, quando nós tomamos uma atitude louca para o mundo, como ela tomou, de colocar todos os seus recursos no altar, para ficar só na dependência de Deus, ele tinha que honrá-la, não é verdade? Ele tinha por quê? Porque ele não pode falhar. Ele viu a fé, ele tocou na fé daquela mulher. Aliás, essa fé veio dele mesmo. Ele mesmo deu essa fé. Ele mesmo falou para ela fazer isso. Então, quando a pessoa diz assim, na Igreja Universal, os pastores cobram, nada disso. Nós não cobramos nada. Nós mostramos o caminho. Nós mostramos o caminho de onde? Do altar. Da mesma forma como Jesus mostrou o caminho da cura para o cego de nascença. Ele disse, vai lá no tanque de Siloé, vai no tanque do enviado. Esse tanque é somente para os enviados. Somente para os enviados. Só os enviados vão receber a bênção, vão receber a cura. O tanque de Siloé está lá. E milhares e milhares de pessoas têm ido visitar o tanque de Siloé. Mas eles vão como turistas. Então não recebem nada. Mas aquele que é enviado ao tanque de Siloé pela fé no Senhor Jesus, nas promessas do Senhor Jesus, então, obrigatoriamente, tem o direito de receber aquilo que Jesus prometeu.
Jesus mandou o cego e simplesmente se lavar no tanque. Mais nada, acabou. Então, minha amiga e meu caro amigo, a sua fé é sua, é uma coisa muito pessoal, cada um tem a sua própria fé. A fé é individual, que faz o sacrifício, quem crê, quem não crê, fica para trás. Mas essa foi a fé da Janaína, e uma fé que trouxe de volta o seu marido, e cumpriu-se a palavra de Deus. Jesus disse, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas não só pedir, mas agir, passar a depender da sua promessa. Graças a Deus. Desde que eu nasci, não pude ver a luz. Queria tanto poder enxergar a beleza das cores e ter mais que uma mão pra me guiar por onde precisar. Sei que muitos dizem que a vida é mesmo assim, que ninguém pode mudar aquilo que o destino traz. Outros sentem pena e esmolas dão a mim, mas nada disso enfim me satisfaz. Eu vou lavar meus olhos da escuridão e ver além da minha imaginação. Eu vou mostrar, pra tudo existe solução, e ver a face de quem me trouxe a salvação. Para quem é a campanha do Tanque de Siloé? É para aqueles que, como cego de nascença, carregam um problema irreversível, que já não tem mais esperanças em nada e em ninguém, porém estão dispostas a se levantar e caminhar em direção ao lugar que serão enviadas pela fé. O Tanque de Siloé significa o enviado. E foi isso que o Senhor Jesus fez com aquele homem. O enviou ao lugar que mudaria o rumo da sua vida. E se você também crê nesta palavra, Deus está enviando esta oportunidade para você enxergar tudo aquilo que os seus olhos ainda não viram. Procure hoje uma Universal e saiba como participar neste mês de março da campanha do Tanque de Siloé. Meu nome é Cristiane Freitas e eu me deparei com a doença do meu pai. No primeiro momento, quando a minha mãe acordou e viu a cama toda ensanguentada, ela perguntou para o meu pai, o que é isso? E meu pai não soube dizer. Ele falou, não sei. Imediatamente, minha mãe ficou tão assustada com o sangue que estava na cama, ela levou ele para o hospital. Quando chegou no hospital e o médico olhou o pé dele, o médico falou que não era nada também, de primeiro momento, né? E o médico falou, vamos ver, vamos lá, né, para a sala e vamos ver o que é. Quando o médico começou a mexer no pé dele para tirar um simples olho de peixe, que até no momento ele achava que era, ele se deparou com a carne necrosada. Ele mexeu que a carne foi soltando, até que apareceu o osso do meu pai. E o médico se assustou, como assim? E chegou o tempo, né, alguns dias que o médico, como estava muito necrosado o pé dele, o médico mandou ele ficar internado. Com os dias, o médico fazendo o tratamento, ele falou que não tinha mais como.
já fazendo o tratamento, ele tomando os antibióticos direitinho, e o médico falou para ele que a única opção seria a amputação da metade do pé, para não subir para o restante da perna, pegar todo o pé e subir para o restante da perna. Quando chegou, que eles me chamaram a minha outra irmã, e nós chegamos no hospital para poder também, né, ver a situação, porque nós tínhamos que assinar, e foi falado para a gente que eles tinham, o médico iria cortar, tirar, amputar o pé dele, nós não aceitamos. Já tinha sido apresentada para a gente uma fé, a fé viva, num Deus vivo. E nós não aceitamos a situação, não aceitamos. Nós partimos para o altar. Eu tinha um valor guardado, meu, e a minha irmã tinha as coisas dela também. Eu fui para o altar com esse valor que eu tinha guardado e falei, meu Deus, essa é a hora do Senhor se manifestar na vida do meu pai. E assim nós partimos para a fé inteligente. E o resultado hoje é a cicatriz no pé do meu pai, somente a cicatriz. O mesmo médico que tratou dele desde o início, quando viu ele, com o passar dos dias, porque ele tinha que estar indo no hospital para o médico ver, que aquela ferida já não tinha mais e que o processo foi rapidíssimo, não foi 2 meses, quando o médico olhou para o pé dele e falou, como assim? Nem o médico acreditou naquilo. Em 2 meses o pé dele foi criando a carne, nasceu a carne, foi refeita a carne no pé dele em menos de 2 meses. Em menos de 2 meses ele já estava andando normal. O médico falou que ele ia ter, mesmo que não tivesse amputado, que ele ia ter dificuldades para andar. Ele anda normal, ele caminha normal. Meu pai caminha como uma pessoa assim, sã como eu, como ele é também hoje. Ele caminha normal. Meu pai toma café, coisa que não pode, aos olhos dos médicos não pode. Ele toma café, meu pai toma açúcar, come açúcar, coisas com açúcar. A vida do meu pai é normal. Foi curado, totalmente curado através da fé. Meu nome é Rosa Alves, tenho 50 anos, nasci na cidade de Novo Oriente, Ceará. Sou casada, sou enfermeira. Na minha infância inteira eu tive muitos problemas, muitas dificuldades. Nós éramos católicos, apostólicos romanos, né? Todas as áreas da vida nós tínhamos problemas. Não tínhamos sapato para pôr no pé, não tínhamos sandália, não tínhamos, né? E muitas das vezes, né, faltava até a própria água para a gente não tínhamos nem água. Nós éramos conhecidos como os flagelados da seca, né? Eram os flagelados. Então a gente dependia de 2 quilos de feijão e 1 quilo de fubá, né? Que o governo mandava para a gente lá nesse lugar. Ali não tinha futuro. Só de vez em quando a gente tinha uma fé que um dia ia melhorar, né? Um dia ia melhorar, mas assim, de presente mesmo, ali no presente, a gente não conseguia ver nenhuma expectativa. Aí houve a oportunidade da minha família vir para São Paulo, né? Minha mãe vendeu tudo que a gente tinha lá, que era uma casinha, e viemos para São Paulo. Meu pai alugou uma casa na beira de um córrego. Comecei a trabalhar em casa de família, né? Trabalhei muito tempo em casa de família, cuidei de crianças. Quando eu ia fazer 16 anos, aí eu me casei e fomos viver de aluguel, né? E depois que já estavam vivendo de aluguel, muito apertado, né? E nascendo as crianças. E chegou uma época, quando eu estava fazendo a 5ª série, que meu marido ficou desempregado e eu. Aí eu tinha que ir para o SEASA para pegar, né, uma doação que eles davam lá para a gente, né? Na mesma escola, fui reprovada, porque eu tinha que faltar para poder ir pegar o alimento. Até que um dia eu estava ouvindo o rádio e cheguei até a uma rádio que era 99.3 e ali estava pregando o bispo Edir Macedo e a palavra que ele trouxe foi muito boa, muito maravilhosa, sabe assim, uma palavra forte, uma palavra de vida, uma palavra que me levantou. Eu prestei muita atenção naquela palavra, né? Não foi muito longa a palavra, mas foi muito forte, foi cheia de poder.
que ali veio de encontro ao meu coração, à minha mente. Ele fez o convite para procurar a Igreja Universal, mais perto da casa. Quando eu entrei na Igreja Universal, a palavra era igual do bispo, era igual. A palavra veio com vida, me deu ânimo. Quando eu cheguei lá, em frente ao altar, eu olhei, né? Olhei para cima e vi: Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu pensei, eu falei: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tinha sapato, eu não tinha roupa, eu não tinha sandália, eu não tinha comida, eu não tinha água, eu não tinha nada dessas coisas. Mas assim, o meu passado agora, essa tristeza, essa angústia, essa raiva que eu tenho dessa vida, eu coloco aqui em cima do teu altar. Fui embora diferente. Quando eu cheguei em casa, no caminho eu já era diferente, eu já comecei a ver as coisas diferentes, de outra forma. Nasceu uma esperança muito grande em mim, aí me batizei nas águas, né? E eu ouvi falar do Espírito Santo, né? Eu ouvi no domingo, né, de manhã, na quarta-feira, né? Ele falava do Espírito Santo. Quando foi um dia, no domingo de manhã, eu me levantei de casa, arrumei a mesa de café da manhã e fui para a igreja com meus filhos. Quando eu cheguei na igreja, né, as portas já estavam abertas. Quando eu cheguei lá, que o pastor começou a fazer a busca, né? Aí ele foi e deu um minuto de silêncio. E ali eu comecei a sentir, não era sentir, era um fogo, uma coisa diferente, que veio até a mim assim, né? E veio com aquela autoridade, sabe? Assim, uma palavra, sabe? Assim, uma coisa forte, né? Que me tomou assim. E eu respirei fundo e ali foi a presença de Deus na minha vida. Falei: nossa, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? E fiquei muito feliz, fiquei muito alegre, né? Aquela alegria entrou dentro de mim. Me senti rica, me senti com todas aquelas obras que Ele dá depois do Espírito Santo, sabe assim? Eu me senti uma mulher poderosa, uma pessoa de responsabilidade, a minha mente abriu na hora. Depois que eu recebi o Espírito Santo, minha vida mudou. Graças a Deus, eu sou uma nova mulher, né? Eu comecei a me arrumar, evangelizar, fazer o possível para ajudar as pessoas, né? Os mais necessitados, né? Agora eu passei a deixei de ser criatura, né? Não, agora eu era filha de Deus. Então, se eu sou filha de Deus, eu tenho que dar o melhor. Eu estou aqui para servir. Comecei a fazer tudo diferente. Eu não fazia comida, eu comecei a fazer comida, eu comecei a cozinhar. Aí foi que eu comecei a estudar, abriu minha mente, né? Eu achava que eu não tinha necessidade, mas aí com aquela força que eu recebi, eu não consegui ser a mesma pessoa. Não tinha mais moleza, não tinha mais preguiça. Eu conseguia fazer as coisas de uma forma muito bem feita. E assim por diante. Procurei sempre dar o melhor. Aí eu tinha um sonho que era de fazer enfermagem, né? Porque como eu já cuidava de pessoas, então eu sempre tive muita vontade de fazer enfermagem, né? Mas era impossível, porque eu já estava passando da idade. Mas para mim, agora não, agora tá fácil. Então eu entrei na faculdade, subi a rampa determinada. Falei: daqui eu só saio com meu diploma. O dia da formatura foi um dia muito alegre para mim, né? Porque ali só tinha rapazes de 19, 20 anos e só tinha eu lá de mais de 40 anos. E aí, quando chamou meu nome, quando falou Rosa Alves de Souza Berto, a nova bacharel enfermeira, né? Aí pronto, aí eu falei: pronto, agora sim, eu me considero um exemplo para minha família, né? Para meus filhos, para minhas noras. Amo meu marido, ele me ama, né? Estamos juntos. Minha maior riqueza é o Espírito Santo, porque ele transformou a minha vida e ele me fez reconhecer, né, que eu era uma errônea, uma pessoa errada. Ele me deu um querer importante, né? Que era para mim poder andar para frente e parar de andar para trás, né?
Então, eu sou grata demais ao Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu vejo a Universal uma família para mim, né? Sinto protegida, é como se fosse um barco, né? Que está todo mundo no barco, todo mundo rema ao mesmo tempo, na mesma sintonia, né? E com a certeza de que alcança a vitória. Não é futuro, não, é agora, é já. A importância do Espírito Santo para mim é que ele é tudo na minha vida. E eu não largo ele por nada. Eu posso até perder tudo, perder o diploma, perder a minha pós-graduação, perder família, posso perder, mas o Espírito Santo de Deus eu não vou perder, eu não quero perder. Graças a Deus. Você vê que Deus é vivo, minha amiga e meu amigo. Deus é um Deus vivo, Jesus está vivo. Se ele tivesse morto, eu não estaria aqui falando dele. Se eu estou aqui falando dele, é porque ele está vivo. Ele me fez nascer, renascer. E é por isso que eu estou aqui. Obviamente, essas pessoas que dão testemunho mostram que Jesus está vivo, que ele ressuscitou. Então, por que muitas pessoas sofrem? Por que muitas pessoas são, digamos assim, abatidas? Por que muitas pessoas não acreditam mais em nada, nem mesmo em Deus? Porque as suas preces, as suas rezas, as suas religiosidades, mesmo as suas orações, não são acompanhadas de fé, não são acompanhadas de obras. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Por isso que muitas pessoas falam, ó Deus, ó Deus, ó Deus, e não acontece nada. Por quê? Porque Deus mostra o caminho, o Espírito Santo mostra o caminho. Por exemplo, neste exato momento, nós estamos apontando o caminho para todas as pessoas que creem. Claro que nem todos creem. A gente também não pode criticar, nem censurar de forma nenhuma. Mas aqueles que creem, eles conquistam. Porque aqueles que creem são revelados. As pessoas só creem quando elas são reveladas. Reveladas por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela a fé possessiva, a fé que toma posse das bênçãos concernentes à ressurreição do Senhor Jesus. Porque ele ressuscitou, tudo que ele prometeu está como é que se diz? Ressuscitado também. Quem crê nas promessas de Jesus, obviamente vê essas promessas se cumprirem na sua vida, porque creem. Agora, creem com obras, com atitudes, porque quando uma pessoa pega o restante que tem, ainda que seja mínimo, insignificante, porque para Deus quantidade não faz diferença. O que faz a diferença para Deus é a qualidade. Tanto faz você dar bilhões de reais, como dar R$1, para Deus é a mesma coisa. Desde que esse real, quando você dá, você fica na dependência dele. E se você der bilhões e tiver outros recursos, não vai fazer diferença nenhuma. É assim que funciona a fé. A pessoa tem que colocar no altar o seu tudo, o seu sacrifício, para mostrar a dependência dele. Essa é uma fé, essa é uma obra, é a obra da fé. Aí você vai dizer, mas isso é loucura, bispo. É verdade, é loucura. A Bíblia mesmo fala, Paulo fala que é loucura. A fé com obras, acompanhada de obras, é loucura para aqueles que se perdem, mas não para aqueles que creem, porque para quem crê, acontecem esses milagres. Então, é isso que faz a diferença. Por exemplo, você ora, ó Deus, quantas vezes você já orou, quantas vezes você já jejuou, quantas vezes você já foi na igreja, fez campanhas, correntes, mas não aconteceu nada, a resposta não veio. Essa é a realidade. Pode ter melhorado um pouco, mas não veio a resposta que você queria. É ou não é? Então, minha amiga, meu amigo, o que está faltando? O que está faltando, veja só, a fé seguida de obras. Mas a fé seguida de obras é aquela fé dependente de Deus. Quando você coloca o seu tudo no altar,
Você está dizendo, ó Deus, agora eu não tenho mais nada com que contar. Eu não tenho amigos, não tenho governo, não tenho parente, não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu só conto contigo. Ou o Senhor age na minha vida e restaura, resgata a minha vida, ou então eu estou perdido, ou então eu vou morrer. Essa é a realidade. Então, a fé inteligente, a fé que é seguida de obras, que traz benefícios, que traz o milagre, que traz a resposta de Deus, é aquela fé que você fica completamente dependente de Deus. Dependente dele. E isso não é fácil. O difícil não é você colocar uma importância no altar. O difícil não é você dar uma oferta boa, generosa. Não. O difícil é você depender de alguém que você não vê, que você não sente, que você não toca. É ou não é? Como é que eu vou ficar na dependência de alguém que eu nunca vi, eu não sinto, eu não toco? Como? Isso é fé. Mas quando a pessoa tem esse tipo de fé, essa qualidade de fé, significa que ela tem uma revelação, ela recebeu uma revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o doador da fé. Por isso que a gente tem falado, receba o Espírito Santo para você se manter na fé. Porque não adianta você ter uma fé para conquistar isso e aquilo, mas não tiver fé para manter a sua própria fé, vai ficar difícil. Então, quando a pessoa recebe a fé, ou quando o Espírito Santo revela a fé para as pessoas, elas tomam atitudes, elas obram essa fé, elas ficam na dependência de Deus. E o altar é o lugar do sacrifício. Altar já quer dizer, é o lugar alto para o sacrifício a Deus. E o tanque de Siloé é um altar para sacrificar aqueles que foram revelados, como foi o caso do cego de nascença. A ele foi revelado, os olhos espirituais dele foram abertos quando Jesus falou, vai no tanque de Siloé lavar-te. Quer dizer, quando ele ouviu aquela voz, aquela palavra, então a mente dele se abriu, os olhos continuaram cegos, mas aí ele obedeceu. Quando ele chegou no tanque, se lavou e ficou curado. Isso é importante. Esses segredos, segredinhos ou mistérios da fé é que fazem a diferença na vida dos que creem. É claro que muita gente é chamada, muita gente acredita em Deus, muita gente acredita na Bíblia. Mas é como disse o Senhor Jesus, muitos são chamados, mas poucos revelados. Revelados quer dizer, escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou muitos são chamados, mas poucos são revelados. A poucos são revelados as grandezas de Deus. Então, essa campanha do dia 15 agora, não é para todo mundo, não é para qualquer um. Não é para uma pessoa qualquer, não é para um aventureiro, não é para uma pessoa que vai tentar, vou jogar. Não. Essa campanha é somente para as pessoas que receberem a revelação de Deus. Nós estamos tocando a trombeta, nós estamos falando, nós estamos enviando a palavra de Deus. E aqueles que forem revelados, a quem foram revelados, obviamente vai obedecer e, consequentemente, vai receber aquilo que determinou. Essa é a nossa fé. Essa é a fé inteligente, mas é fé. Mas é fé. É fé racional, é fé sobrenatural. Essa é a fé que faz a diferença na vida das pessoas, como foi no caso do cego de nascença. Vamos assistir mais uma vez essa matéria do cego de Jericó, ou o cego de nascença, por favor. Caminhava Jesus com seus discípulos quando avistaram um cego. Aquele homem nunca tinha visto absolutamente nada, já que era cego de nascença. Um caso humanamente irreversível, mas não para o Filho de Deus.
Assim como ele nasceu com esse problema, muitos já nasceram em meio à miséria, em uma família destruída, no ambiente de vícios, brigas e doenças. E apesar de fisicamente não sofrerem com a cegueira, nunca enxergaram uma vida digna. Você que está diante de uma situação irreversível, que não consegue enxergar uma solução para o seu casamento, seus negócios ou qualquer outro problema e nunca soube o que é viver livre dele. Chegou a hora de despertar a sua fé. Aquele cego não tinha a mínima esperança de um dia ver a luz, mas o Senhor Jesus despertou nele a fé, o fazendo tomar uma atitude. Vá se lavar no tanque de Siloé. E a sua obediência em ir ao tanque de Siloé, mesmo com todos os sacrifícios que encontrou pelo caminho, fez com que o inimaginável acontecesse. Estou vendo você. Nesse mês de março, estaremos pela fé buscando a solução daquilo que é irreversível aos olhos humanos, no mesmo lugar que testemunhou aquele milagre. Vamos levar você em espírito através de sua foto, no tanque de Siloé, em Israel. E nestas águas, os olhos que nunca viram, verão. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Meu nome é Márcia Helena Rezende, eu tenho 61 anos de idade. A minha formação básica foi enfermagem, hoje eu sou professora universitária no curso de enfermagem e nutrição. A minha infância foi muito conturbada, né? Nós éramos uma família até pequena e vivemos no interior do estado, católica apostólica romana e com grande simpatia pelo espiritismo. E nós frequentávamos, né, a igreja católica, a missa e frequentávamos o centro espírita também. Porém, tinha um tio, né, um parente do meu pai, que tinha um centro espírita de Umbanda e Quimbanda. E eu me lembro que nós crescíamos, né, tanto na área religiosa, tanto na igreja católica como lá, porque havia parece que um sincretismo, né, se uniam muito e a gente foi crescendo ali naquele ambiente. E à medida que os anos foram passando, eu comecei a conviver com mortes dentro da minha família. Meu avô morreu, eu tinha 5 anos de idade, depois a minha mãe morreu. Após a morte da minha mãe, desmoronou toda a parte financeira do meu pai, ele perdeu tudo que tinha e nós começamos a conviver com a miséria, né, com a tristeza e com a depressão dentro de casa. Nós vivíamos no cemitério, rezando e buscando. Como a gente era uma mistura de secretismo, de espiritismo com catolicismo, a gente acreditava que a mamãe estava ali nos ouvindo, que a mamãe ouvia, que meu avô falava com a gente, que minha tia também, minha bisavó que morreu. Então a gente chamava para dentro de casa, ao ponto de fazer trabalhos dentro da minha casa. Eu comecei a trabalhar na Secretaria da Saúde como enfermeira, né? E comecei a me especializar, fazer um monte de pós-graduação e minha fuga, não participava mais da igreja, e a minha fuga foi estudar muito e trabalhar. Teve época que eu tinha 3 empregos, né? Me passei no concurso na universidade como especialista em saúde pública e depois eu fui seguir carreira docente, fui para o mestrado, para o doutorado, porque Deus para mim era limitado, a ciência talvez fosse maior e mais importante. Mas a própria ciência prova que Deus existe, então eu tinha muitos conflitos. Quanto mais eu estudava, mais conflitos eu tinha existenciais, né? Comecei um relacionamento, que hoje é o pai da minha filha. Nós não casamos, a gente viveu pouco tempo junto e foi um inferno, né? Nós separamos e eu criei minha filha sozinha. Eu tive muitas crises de depressão. Quando eu terminei meu mestrado na USP, né? Trabalhando. Então, nos últimos 10 anos, eu fui diagnosticada com depressão grave, comecei a tomar medicamentos fortes, né? E a coisa foi agravando porque eu comecei a ter plena convicção que Deus não existe. Então, eu não tinha força para seguir uma vida religiosa. Em crise profunda, não estava dormindo direito. Eu peguei o carro e saí da garagem, cantando pneu e fui para a BR, falei, agora eu enfio debaixo de uma carreta, eu não aguento mais.
E na velocidade alta eu entrei na BR e tomei o rumo para São Paulo. Lá na frente eu vi uma luz bem alta, eu falei, vou enfiar debaixo ali agora. Acelerei, quando eu acelerei, uma luz dentro do carro, o celular tocou, eu assustei assim, parece que eu estava já dormente. Deus me acordou, aquela luz do celular me fez. Aí eu fui freando e encostei. Quando eu vi, era minha amiga me ligando. Minha filha ligou para minha amiga, que é quase irmã, e essa que conviveu comigo na igreja, né, no Instituto Bíblico. E ela falou, Márcia, o que está acontecendo? Aí eu comecei a chorar, eu já estava chorando, comecei a chorar mais. Eu não quero viver, eu quero morrer, eu estou na estrada, eu não sei para onde eu vou, eu não volto para casa, eu não quero ver ninguém e tal. Ela falou, eu vou com você. Quando eu olhei, eu falei, Rita, olha aqui. Aí eu falei, Deus me trouxe para cá, era 6 horas da manhã. Ela falou assim, você conhece essa igreja? E eu, para mim, era o último lugar que eu pisava. Eu falei, não, o que eu vou fazer nesse lugar, né? Esse lugar onde tem, né, as pessoas enganam as outras pessoas, é uma igreja flutuante, uma igreja cheia de gente, mas não tem firmeza, não, tem dó. Eu tenho conhecimento, eu tenho ciência, eu tenho... Não é por aí. E o Bispo Macedo, para mim, né, era um pobre coitado que só vivia às custas das ofertas de tapear as pessoas, de enganar as pessoas, né? Então, não achava que ele era um homem de Deus, né? Porque eu escutava os comentários e a gente vai absorvendo aqueles comentários, olha só, sem a gente conhecer a pessoa, a gente julgar as pessoas, sem ver, né, sem presenciar. Eu nunca entrei dentro da Igreja Universal, nunca conversei com o Bispo Edir Macedo para estar julgando isso. Então, tinha muito preconceito. Eu sei que eu precisava muito, eu não achei ajuda em ninguém, nem psicólogo. Então, eu acabei indo, essa amiga me insistiu muito. E eu fui para a Igreja Universal, lá no estado de São Paulo, onde eu fazia minha pós-graduação. Eu subi, sentei, esperei terminar a reunião e falei com o pastor. Eu queria que o senhor me fizesse uma oração. É a última esperança minha. Falei para ele o que tinha sucedido e ele orou, ele impôs as mãos na minha cabeça, orou e falou, sobe no altar, Jesus está de braços abertos para você. Naquele momento foi muito forte. As palavras dele soaram muito forte. Foi como o próprio Jesus estivesse falando comigo. E ele me deixou no altar, sozinha, eu e Deus. Ele ficou mais afastado, mas eu com Deus, só fala com ele tudo que o senhor está sentindo. Eu não sei explicar o que eu senti. Eu subi no altar, sozinha, não tinha ninguém na igreja. E ali no altar, eu deitei. Eu ajoelhei, deitei e falei, Senhor, eu só saio daqui o dia que o Senhor, ou hoje, ou daqui um pouco, eu não vou me desgrudar daqui, eu não tenho outro lugar. E ali eu me agarrei a ele e falei, Senhor, eu nunca mais eu vou te soltar. E em participar, eu comecei a conhecer a igreja e buscar, né, a Deus, a paz, e falei, é aqui que eu vou ficar. Era uma outra Márcia, uma outra pessoa, né? Eu olhava os meus alunos com outro olhar, né? Com misericórdia, um olhar sem malícia, sem maldade. Comecei a ter uma simpatia, assistir os programas do Bispo Macedo. Falei, gente, o que é conceitos e preconceitos que a gente tem? Que horror, né? Que horror. Quero até pedir desculpa para ele, sabe, assim. E eu entendi que eu precisava de buscar com toda a minha força, com toda a minha inteligência, com todo o meu coração, o Espírito Santo. Eu comecei a entender que eu só poderia vencer com o Espírito Santo. Eu só poderia ir adiante se eu tivesse o Espírito Santo, o Consolador, que nos firma Jesus, que nos firma na palavra, que a palavra de Deus não é apenas a escrita, o Logos, que eu precisava de entender que a palavra de Deus entrasse em mim, se eu tivesse o Espírito Santo, e me transformaria. E no jejum de Daniel, no 14 de junho, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi eu digo assim, a conclusão de todo esse processo de busca, de
encontro com Deus de firmeza. Hoje eu estou firme e continuarei, não por mim, não pela minha força, mas pelo Espírito que habita em mim. Hoje eu sou uma pessoa que, inclusive, meu irmão e meu pai veio para a igreja, porque eles falam, nossa, a Márcia mudou. Eu sou uma pessoa que, aquela irritabilidade, aquela ira, aquela falta de domínio próprio, aquilo acabou, não existe mais. Nem na universidade, nem junto com meus alunos, que eles reclamavam de mim, né, que eu era professora doida, professora desequilibrada. Era desequilibrada mesmo, né, não conseguia, né, minha filha, nossa, minha mãe está mudada, né. As pessoas olham para mim e falam isso, né? Graças a Deus, não foi eu, não foi remédio, não foi psiquiatra que eu busquei. Sinceramente, eu busquei nos psiquiatras, eu busquei nos psicólogos, tive sessões maravilhosas de psicologia. Era lindo, mas saía dali, aqui dentro não mudava. Porque a nível de espírito, não é a nível, as emoções assim, é muito profundo. Psicólogo e psiquiatra não conseguem entrar na alma da gente de uma forma tão profunda como o Espírito Santo. Ele entra quando a gente deixa, quando a gente entrega, né? Então, hoje eu tenho uma vida completa, seguindo com Deus, Ele é a minha vida. O maior bem precioso que eu tenho é o Espírito Santo. Que maravilha, né? Ela falou uma coisa muito forte. De tudo que ela falou assim, você só vence com o Espírito Santo. E é mesmo. Você só vai vencer, minha amiga e meu amigo, com o Espírito Santo. Não tem religião, não tem igreja, não tem pastor, não tem padre, não tem bispo, não tem papa, não tem ninguém. Só com o Espírito de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o Espírito Santo, você pode vencer. Vamos falar com Ele agora. Vamos unir a nossa fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu